Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós iremos continuar aí falando de alguns setups, tá? Utilizando a média móvel de 9 e 21, só que agora de uma forma diferente, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês, ser objetivo nesse setup, porque é bem simples, tá? A gente estava falando anteriormente que o setup de 9 e de 21 nos 5 minutos, toda vez que o preço passa para cima dessa média móveis, tá? Nos 5 minutos, quando volta na média móvel tem uma compra para voltar a subir. Tá? Ou então para baixo, se o preço passa para baixo dessas médias móveis, nós esperamos o preço retornar essas médias móveis, vendemos e o mercado tende a continuar caindo. Nesse setup agora, nós iremos utilizar o tempo gráfico de 2 minutos. Tá? Então no tempo gráfico de 2 minutos é um tempo mais rápido, tá? E essa estratégia tende a funcionar bastante bem aí nesse tempo gráfico. Tá? Vamos pegar como parâmetro o seguinte, nós temos aqui, vamos pegar aqui um exemplo, só para vocês entenderem o setup. Eu vou explicar na prática e vocês vão entender, tá? Então, olha só. O mercado aqui, a média móvel está apontada para baixo, a média móvel acaba apontando para cima, olha só. Tá? Então, quando o mercado, a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Um candle, ele vai ter que romper as duas médias móveis, tá? A de 9 e a 21. Então, se o mercado, as médias móveis estão para baixo do preço, e tem um candle que acaba furando essas duas médias móveis, eu tenho que prestar atenção no seguinte, eu tenho que ver se o próximo candle ele vai cruzar essas médias móveis para cima, tá? Eu tenho que ver se o candle vai cruzar essas médias móveis para cima, porque se o próximo candle cruzar as duas médias móveis, nesse caso cruzou, ó, eu vou ter a minha entrada de compra, tá? E ele chegou a pagar aqui, ó, ainda chegou a pagar essa operação. Ó, ele pagou 2,5 pontos no dólar, tá? E daí, o que acontece? Eu sempre tenho que ver isso como um parâmetro, tá? Se, então, as médias móveis estão caindo, tem um candle que corta as duas médias móveis, ele corta mesmo e ele fecha, olha só. Pode ver que o corpo desse candle, ele está para dentro das duas médias móveis, está passando dentro, né, das médias móveis, olha só, está passando dentro. O próximo candle cruzou as médias móveis? Cruzou. Então, eu tenho a minha entrada, tá? Eu posso fazer a minha entrada nesse cruzamento aqui, das médias móveis, nesse candle, e o mercado ainda chegou a pagar 2 pontos, quase 3 pontos aí nessa operação, tá? Nai, aqui cruzou de novo para baixo, ó. Pode ver que as duas médias móveis estavam apontadas para cima, beleza? Apontou para cima, o que eu tenho que fazer para entrar nesse setup novamente? Agora vai ter que ter uma vela negativa, uma vela vermelha, que vai ter que furar a média móvel para baixo, tá? O corpo dessa vela furou as duas médias móveis? Furou. O próximo candle cortou a média móvel para baixo? Cortou. Então eu tenho a minha entrada, tá? Nesse setup. Pode ser na confirmação, no caso, no fechamento dessa vela de 2 minutos, ou então a partir do momento que você considerar que realmente, poxa, vai fechar a média móvel cruzada para baixo. Então eu tenho a minha entrada, o meu stop aqui nessa máxima, ó, nessa máxima desse candle, e daí o mercado chegou a pagar ainda 6 pontos, tá? E daí assim sucessivamente, né? E aqui de novo, ó, o candle passou para baixo das médias móveis, teve um candle grandão que acabou passando para cima dessas duas médias móveis. O outro candle, ele cruzou a média móvel, as duas? Não, ele não cruzou. Aqui eu tenho que prestar atenção. Não satisfez o nosso setup, tá? Então eu tenho que ter cuidado com isso, porque olha só, o mercado cruzou, esse candle aqui cruzou as duas médias móveis, tá? No próximo candle não cruzou as médias móveis. Olha só, não cruzou. Então esse aqui não é o nosso setup. Pode ser uma variação desse setup? Pode. Só que aqui não satisfez o nosso setup lá, que é justamente esse. Tem que ser o próximo candle, tá? O próximo candle deveria cruzar as duas médias móveis, daí sim eu teria a minha entrada com o meu stop na mínima, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue ver outros exemplos. Olha só. Esse aqui é um exemplo também para venda. Olha só, a média móvel está apontada para cima, tá? Ainda não cruzou. E daí tem um candle que ele acaba cruzando as duas médias móveis, tá? Ele cruzou as duas médias móveis, tá? O corpo dele, mais uma vez, está entre as duas médias móveis. No próximo candle cruzou para baixo, olha só. Nesse próximo candle cruzou para baixo, então você entraria aí a partir do momento que você reconheceu que ele cruzou para baixo, e o seu stop seria na máxima desse candle aqui, tá? E o mercado acaba caindo, ó. Quando ele cruza nessa condição, o mercado cai bastante, olha só. Tá?
Então olha só essa condição aí de 2 minutos, utilizando esse setup de cruzamento, tá? Sendo que a gente tem que esperar um candle contrário, tá? Então o mercado está apontado para baixo, as duas médias móveis, o candle passa para cima, o próximo candle tem que cruzar as duas médias móveis. Daí sim tem a nossa condição do setup utilizando o gráfico de 2 minutos, utilizando a média móvel de 9,21, beleza? Então deu para vocês entenderem? A gente utilizou aqui exemplos tanto de compra quanto de venda, tá? Que daí fica mais fixo na mente de vocês do que realmente esse setup pode apresentar para a gente, tá? Então sempre você vai esperar um candle, se as médias móveis estão apontadas para cima, um candle, tá? Contrário, no caso aqui da venda, tem que cortar as duas médias móveis. Se no próximo candle cruzar as duas médias móveis para baixo, daí temos a nossa entrada, o nosso stop pode ficar aqui em cima, ó, pode ficar aqui em cima, ou na máxima desse candle aqui, que acabou cruzando a média móvel para baixo, tá? No caso de compra, vamos ver aqui, mais uma vez, a gente pegou aqui um exemplo aqui atrás, né, de compra. Aqui. Então temos aqui, ó, o exemplo de compra, o mercado está apontado para baixo, tá? As duas médias móveis, o mercado apontou para cima, no próximo candle acabou cruzando a média móvel. E daí temos então a nossa compra e daí o nosso objetivo lá em cima, tá? Então sempre fique atento aí ao gráfico de 2 minutos, utilizando essa estratégia, teste para ver se realmente o mercado está condizente naquele dia com esse setup, mas eu tenho testado aí por um longo período e tenho visto bastante resultado. Geralmente quando nós entramos analisando certo, vendo realmente o candle que cortou as duas médias móveis e o próximo, ele acabou cruzando tanto para baixo quanto para cima, 100%, 100% das vezes o mercado corresponde com a leitura, tá? Só não vai corresponder quando o mercado está muito lateral, tá? O mercado está muito lateral, o mercado acaba dando sinal falso, mas com certeza você consegue analisar essas questões, se a média móvel está apontada para cima ou para baixo, o próximo candle ele virou a média móvel para baixo, você tem a sua entrada e daí você tem um stop e você pode determinar o seu alvo aí, beleza? Então espero que vocês tenham aprendido esse setup aí utilizando o tempo gráfico de 2 minutos. E só para falar para vocês, esse é o setup no qual a gente vai utilizar o menor tempo gráfico, que é o 2 minutos, tá? Os outros setups a gente acaba partindo aí para o gráfico de 5 minutos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!